bem, pessoal, estudamos nas aulas passadas a temática do órgão de solução de controvérsias da OMC. O que eu quero estudar com vocês, o que eu quero conversar um pouquinho com vocês, é a importância do órgão de solução de controvérsias da OMC, mas a partir de um caso real, a partir de um caso prático. E dentro dessa nossa proposta aqui de análise, o desafio lançado aqui para vocês é analisarmos o chamado caso dos pneumáticos. A gente vai precisar entender um pouquinho o que foi o caso dos pneumáticos, justamente para verificar as repercussões dessa controvérsia que envolveu União Europeia e Brasil, tanto no plano internacional como no plano interno. Me acompanhe um pouquinho aqui na tela, pessoal, por favor. Dentro dessa seara, nós temos a análise aqui do caso dos pneumáticos que envolveu União Europeia e Brasil perante o órgão de solução de controvérsias da OMC. Qual é a síntese do nosso caso? Então nós vamos trabalhar aqui com a síntese do caso, um contencioso que envolveu União Europeia e Brasil no que diz respeito à importação de carcaças de pneus oriundas da Europa para o Brasil, e o Brasil acabou por proibir a importação dessas carcaças de pneus, por entender que essas carcaças de pneus causavam um passivo ambiental. E dentro desse contexto, a própria União Europeia, ao se sentir prejudicada, demandou contra o Brasil de forma a questionar a legislação brasileira, as portarias do IBAMA, do CONAMA, etc., que proibiam a importação dessas carcaças de pneus. Mas por que o Brasil importava carcaças de pneus? Justamente porque determinadas indústrias, elas produziam ou se utilizavam dessa mão de obra para a fabricação dos remolded, dos pneus remanufaturados ou dos pneus reutilizáveis, né? Não são pneus recauchutados, pneus remanufaturados. Dentro desse contexto, pessoal, me acompanhe aqui na tela, mais uma vez, nós temos ali as normativas nacionais em discussão, né? As normativas da OMC, em que nós temos aí duas questões. A primeira questão, a violação aos princípios do livre comércio, em que a União Europeia se sentia prejudicada, e de outro lado, nós temos aqui, dentro desse contexto, a normativa da OMC, ao qual o Brasil procurou se fundamentar, que foi com base no artigo 20 do GATT. O artigo 20 do GATT, conforme nós sabemos, estabelece que se uma mercadoria causar dano à saúde animal, vegetal ou humana, o Estado poderá impedir o ingresso dessa mercadoria, causando dano ao meio ambiente. E dentro dessa sequência nós vamos verificar qual foi a decisão da OMC. Qual foi a decisão, melhor dizendo, do órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio e as consequências a partir daí. Me acompanhe mais uma vez aqui na tela, pessoal. Dentro dessa seara, nós temos aqui quais são as consequências ou não por parte do Estado em decorrência da não observância das regras da OMC. Né? Se o Estado não observar, o Estado poderá ser responsabilizado internacionalmente. E concretamente, neste caso, o que nós vamos verificar é a forma através do qual o Estado cumpre com essa decisão. E se não cumprir, como é que o Estado poderá ser responsabilizado? Então vejam que o nosso encontro de hoje, nós vamos pegar todo aquele cabedal, todo aquele conhecimento teórico e trazer para a prática. Voltem aqui comigo na tela, pessoal, acompanhem aqui comigo. Peço que vocês me acompanhem um pouco aqui no vídeo para que a gente possa analisar como é que funciona o órgão de solução de controvérsias da OMC.
El sistema de solución de diferencias de la OMC es una excelente herramienta para garantizar el cumplimiento de sus acuerdos y asegurar la fluidez del libre comercio. ¿Cómo funciona? Los 160 miembros de la OMC tienen los mismos derechos y obligaciones en materia de bienes, servicios, propiedad intelectual y solución de diferencias. Además, estos se comprometen a respetar principios básicos que tienen el objetivo de evitar la discriminación, los obstáculos al comercio y el comercio desleal, así como de promover la transparencia y el desarrollo. Cuando un país importador incumple lo establecido en estos acuerdos, por ejemplo, al aplicar las medidas de defensa comercial prohibidas, este obstaculiza el libre comercio, afectando a la industria exportadora, ya que sus productos experimentan competencia desleal en el mercado importador. Ante esto, el gobierno afectado, de oficio o a petición de su industria, puede demandar al país importador en la OMC al iniciar un procedimiento de solución de diferencias. Cuando el gobierno reclamante gana el caso, el país demandado debe eliminar las medidas que obstaculizan el libre comercio. Este fallo le permitirá a la industria en desventaja que tenga circunstancias similares a las de su competencia en el mercado importador. En conclusión, los procedimientos de solución de diferencias contribuyen a vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la OMC, que el derecho prime ante el poder político y, sobre todo, que los gobiernos de países en desarrollo y menos adelantados tengan la posibilidad de competir en igualdad de circunstancias que los países desarrollados. Ou seja, pessoal, o órgão de solução de controvérsias da OMC, efetivamente, ele vai buscar garantir esta segurança jurídica tão almejada pelos estados dentro da OMC. Esse pequeno vídeo, que foi cuidadosamente selecionado, ele nos traz justamente uma ideia e um resumo de tudo o que nós vimos durante as nossas aulas. Até agora. Me acompanhe aqui, pessoal, mais uma vez no vídeo, aqui na tela, no que diz respeito ao tema, né? Como funciona o órgão de solução de controvérsias da OMC? Quando nós falamos aqui sobre a questão do órgão de solução de controvérsias da OMC, nós temos uma pergunta para vocês. No seu ponto de vista, as sanções aplicadas dentro do órgão de solução de controvérsias do OMC, elas funcionam ou não? Não existe uma resposta única. Eu peço que vocês justifiquem aqui. Como resposta, nós temos que lembrar que é dever dos estados cumprirem com as regras, com as normativas da OMC. E, naturalmente, a apuração da responsabilidade internacional dos estados se dará dentro do órgão de solução de controvérsias da OMC. Muito bem, pessoal. Eu quero avançar com vocês um pouquinho aqui e explorar um pouquinho mais o funcionamento do órgão de solução de controvérsias do OMC. Vamos procurar compreender melhor a importância e a relevância deste importante tribunal, desse importante órgão que vai resolver as controvérsias, os conflitos existentes entre os estados dentro da OMC. Para tanto, peço que vocês me acompanhem aqui na tela, pessoal. O que nós temos aqui dentro dessa nossa análise? A importância, a efetividade do órgão de solução de controvérsias da OMC e o relacionamento com os estados. Então vejam, naturalmente, ao comentarmos sobre a importância do órgão de solução de controvérsias da OMC, muito já foi dito. Conforme nós vimos, isso ficou latente para vocês, caberá ao órgão de solução de controvérsias do OMC, se lembrem do vídeo que nós analisamos, que nós vimos, caberá ao órgão de solução de controvérsias da OMC procurar eliminar, procurar distorcer as
controvérsias existentes entre os estados. Isto é, quando um estado não observar com aquelas regras mínimas referentes ao livre comércio, o estado infrator, o estado prejudicado, ele poderá demandar contra o estado que não cumpre com as regras da OMC perante o órgão de solução de controvérsia da OMC. Ao final, haverá uma decisão. E o Estado, portanto, o Estado perdedor, ele deverá cumprir com essa decisão, eliminando, assim por dizer, eventuais restrições, procurando, ao menos em tese, reestabelecer o equilíbrio jurídico, o equilíbrio comercial entre as partes. Mas é importante a gente destacar, pessoal, que muito embora aqui a nossa conversa ela fique aqui na questão jurídica, ou seja, na construção e na fiscalização por parte do órgão de solução de controvérsias da OMC, no que diz respeito ao cumprimento dessas normativas, muito há que se falar da questão da diplomacia. Porque antes da questão jurídica dentro da OMC, é muito importante a questão da diplomacia, ou seja, são importantes as negociações entre os estados. Ou seja, o que os estados mais querem é o livre comércio. Consequentemente, o que os estados menos querem são as controvérsias. E ao surgirem controvérsias, o que buscarão os estados? Os estados buscarão resolver essas controvérsias da maneira que esteja mais de acordo para os estados. Porque, em verdade, nós estamos falando, e eu repito novamente, com questão de balança comercial. Nós estamos falando com questões afetas ao livre comércio, ao comércio internacional, que são questões sensíveis para os países. Então, naturalmente, se um Estado não observa com as diretrizes da OMC, o Estado prejudicado, né, ele poderá demandar perante a OMC de forma a questionar determinada política ou determinada legislação interna, que, hipoteticamente, não estaria de acordo com as regras da OMC. Mas vejam, antes da questão ser resolvida, antes da questão chegar ao órgão de solução de controvérsias da OMC, os estados, nós temos etapas que devem ser perseguidas. A primeira etapa é uma etapa de negociação, ou seja, os estados, através de consultas preliminares, buscarão mutuamente conhecer cada um as argumentações do outro. Isso, naturalmente, sem abrir aqui a estratégia da defesa, né, ou os argumentos. A controvérsia, eventualmente, pode ser encerrada nas negociações diretas. Se essa controvérsia persistir, existe uma segunda etapa, que seria uma espécie de uma mediação ou uma conciliação por parte do diretor-geral da OMC. Não sendo possível, é possível aqui a convocação de especialistas, o panel ou painel, né, o painel de especialistas, em que esses especialistas eles vão estudar o caso, eles vão analisar o caso, as argumentações, etc., e irão propor um relatório técnico. Este relatório técnico, que vai recomendar pela procedência ou pela não procedência do reclamo, antes dele se tornar obrigatório, ele deve ser votado junto ao órgão de solução de controvérsia da OMC. O órgão de solução de controvérsia da OMC é composto por todos os países membros. E este relatório, ele somente não será adotado na hipótese do consenso negativo. O que quer dizer o consenso negativo? O consenso negativo significa dizer que todos os estados, inclusive demandante e demandado, entendem que o laudo não deve ser adotado. Desde 1994,
todos os laudos, todos os relatórios que foram votados, eles foram adotados. E a partir do momento que o relatório se torna obrigatório, é possível aqui o Estado perdedor apelar. A partir do momento que existe esse resultado final, o Estado tem que cumprir essa decisão. Adequar a sua legislação às regras da OMC ou eliminar aquelas políticas. Ele tem que cumprir o laudo. Ele tem que cumprir o relatório que foi votado. Se ele não cumprir, o Estado prejudicado, que é o Estado vencedor, poderá solicitar à Organização Mundial do Comércio a verificação poderá pedir aqui uma supervisão para verificar se o Estado cumpriu o relatório. Constatado o não cumprimento, é possível aqui solicitar à OMC a apuração do prejuízo. Estimado, quantificado esse prejuízo, o Estado vencedor poderá aplicar medidas compensatórias ou defeito equivalente, até o montante estipulado e preferencialmente no setor envolvido. Mas mesmo assim, a aplicação dessas medidas, elas são negociadas entre os Estados. Isso é interessante. Então, a qualquer momento, a controvérsia não é pelo fato dos Estados buscarem a controvérsia ou buscarem o órgão de solução de controvérsias do OMC que as portas se fecham. Não, os Estados continuam a dialogar, quer seja na questão referente ao intercâmbio, às trocas comerciais ou à aplicação de sanções. Então, isto que é extremamente fantástico dentro da OMC. Muito bem, pessoal, já falamos bastante aqui sobre o órgão de solução de controvérsias do OMC e demos aquele gostinho para vocês sobre a análise do caso prático. A análise do caso prático que foi cuidadosamente selecionado aqui para vocês foi o caso dos pneumáticos, o caso dos remolded ou dos pneus remoldados. Conforme nós sabemos, pessoal, as indústrias automobilísticas, Firestone, Goodyear, Michelin, Pirelli, há muito tempo atrás, ou seja, aqui eu vou fazer menção à década de 80, década de 90, detinham esse verdadeiro monopólio em relação à comercialização dos pneus. E, naturalmente, as carcaças de pneus sempre foram um problema porque causam um passivo ambiental, né? Nos dias de hoje, dengue, malária, febre amarela e assim por diante. Pois bem, dentro deste contexto, pessoal, determinadas empresas aqui no Brasil passaram a identificar um mercado, a identificar uma oportunidade de negócio. Ou seja, vamos pegar essas carcaças de pneus, vamos retrabalhá-las e vamos fazer pneus remoldados, né? Vamos renovar, vamos dar uma nova vida útil a esses pneus e, ao darmos uma nova vida útil a esses pneus, permitiremos que eles tenham maior rodagem, permitindo assim para a melhora do meio ambiente. Permitindo a melhora do meio ambiente justamente porque haverá menos carcaças de pneus. Porque qual é a matéria-prima dessas carcaças de pneus? Os pneus descartados e que não podem ser mais utilizados. Muito bem. Começou-se, então, toda uma política, uma preocupação ambiental em relação ao descarte desses pneus usados, no sentido de que para cada pneu usado, para cada pneu novo era necessário promover o descarte desses pneus e assim por diante. Esses descartes, naturalmente, eram realizados pelas próprias empresas que vendiam e que comercializavam esses pneus novos. Muito bem. Dentro deste cenário, dentro desse contexto,
surgiu cada vez mais uma preocupação com a proteção ao meio ambiente, uma preocupação correta. E, naturalmente, junto a essa questão, veio aqui a importação de pneus ou de carcaças de pneus oriundas do mercado europeu para o Brasil. Aqui nós estamos nos atendo diretamente ao caso em concreto. É possível aqui se falar de lobby das indústrias, das políticas sociais que eram trabalhadas pelas empresas que trabalhavam com carcaças de pneus e assim por diante. Mas vamos nos ater ao caso. Muito bem. Essas carcaças de pneus, elas ingressavam no mercado brasileiro justamente porque aqui existia demanda para esse material. E lá na Europa, né, as indústrias, as fabricantes de pneus, que tinham que promover esse descarte, viam aqui no mercado brasileiro, naturalmente, uma oportunidade, porque reduziam aqui o custo. Ou seja, ao invés de jogar o lixo, ao invés de destinar esse lixo em determinados locais, né, para buscar a conservação, etc., vendiam ao Brasil e ainda tinham determinado lucro com essas operações. Pois bem, portarias do IBAMA, resoluções do CONAMA, etc., através do Ministério do Meio Ambiente, passaram a proibir o ingresso dessas carcaças de pneus. Justamente porque essas carcaças de pneus representavam um passivo ambiental. E, naturalmente, ao proibir, essas indústrias aqui brasileiras que fabricavam os remoldados, ou seja, que transformavam essas carcaças de pneus, passaram a não ter a matéria-prima. Naturalmente, para que fosse permitido o ingresso dessas carcaças de pneus, muitas indústrias, muitas empresas passaram a ingressar com ações na justiça, mandado de segurança, para pedir ao juiz uma ordem judicial para que fosse possível importar essas carcaças de pneus. Alegando o quê, por exemplo? Violação aos princípios do livre comércio, né? As normativas da OMC, ao GATT, que foi internalizado pelo Brasil. Pois bem, essas carcaças de pneus ingressavam no mercado brasileiro mediante a concessão de medidas liminares. Me acompanhem aqui na tela, pessoal, por favor. Dentro desse contexto, pontuando aqui a questão, nós temos então esta controvérsia que envolve União Europeia e Brasil. Ou seja, a União Europeia representando aqui os interesses dos fabricantes de pneus, ingressou contra o Brasil de forma a questionar perante o órgão de solução de controvérsias da OMC as normativas brasileiras. E com um agravante, pessoal. O Brasil aceitava as carcaças de pneus oriundas da República Oriental do Uruguai. Ou seja, além de violar as regras do livre comércio, se o Brasil aceita as carcaças de pneus oriundas do Uruguai, também deveria aceitar as carcaças de pneus oriundas da Europa. Mas aqui tem um detalhe. O Brasil, ele somente aceitava o ingresso, ou autorizava o ingresso das carcaças de pneus oriundas do Uruguai, justamente porque o Brasil ele foi condenado perante o Tribunal Arbitral do Mercosul. Isto significa dizer o seguinte, pessoal, que antes dessa controvérsia que nós analisamos, União Europeia e Brasil, houve uma outra controvérsia dentro do Mercosul que envolveu Uruguai e Brasil, em que o Brasil foi condenado a aceitar as carcaças de pneus oriundas do Uruguai. Isso levou a uma controvérsia que envolveu União Europeia e Brasil,
cujo resultado nós vamos ver logo na sequência. Muito bem, pessoal, vamos avançar um pouquinho mais aqui nesse nosso estudo aqui sobre a chamada Guerra dos Pneus. Eu trouxe para vocês aqui alguns elementos fáticos sobre essa questão. Peço que acompanhem comigo aqui a tela, pessoal. Mais uma vez, quando nós trabalhamos com a questão da Guerra dos Pneus, nós temos de um lado a perspectiva brasileira, no que diz respeito à proibição da entrada de pneus, e a defesa era questões ambientais. Por outro lado, a importação de carcaças de pneus movimentava a indústria nacional. Ou seja, carcaças de pneus oriundas da União Europeia. Do lado das indústrias, das fabricantes de pneus lá na União Europeia, essas carcaças de pneus eram vantajosas. A exportação dessas carcaças de pneus, essa exportação era vantajosa. Por quê? Porque eliminava um grande problema, o passivo ambiental. E, por outro lado, essas indústrias tinham a perspectiva de, com esta operação, possuir algum lucro. Muito bem, pessoal. Essas carcaças de pneus, conforme nós sabemos, causaram um grande problema dentro do nosso meio ambiente. Por quê? Porque se trata de um passivo ambiental. Ou seja, carcaças de pneus, né, principalmente aquelas importadas da Europa, né? Ou seja, seria a mesma coisa do que se importar produtos inservíveis, né? Causam um grande passivo ambiental. Né? Principalmente num país em que grande parte do Brasil é um país tropical, né, com altas temperaturas, outras regiões com seca, com chuvas e assim por diante, em que essas carcaças de pneus, se não forem devidamente acondicionadas, elas são focos de dengue, febre amarela e assim por diante. Muito bem. Então, houve uma preocupação por parte da Secretaria do Meio Ambiente de proibir o ingresso dessas carcaças de pneus. Mas, por outro lado, pessoal, me acompanhem aqui na tela, essas carcaças de pneus, de uma forma ou de outra, movimentavam a indústria nacional. Ou seja, conforme nós vimos, pessoal, essas carcaças de pneus, elas eram utilizadas por determinadas indústrias que se utilizavam dessa matéria-prima para a fabricação dos remoldados. E além de fabricar os remoldados, essas indústrias, como forma compensatória desse passivo ambiental, desses pneus, dessa borracha, que é de difícil composição, também procuravam dar uma destinação específica àqueles pneus inservíveis. Por outro lado também, essas indústrias, elas procuravam adotar políticas ambientais, políticas sociais, de forma a gerar emprego, políticas voltadas à educação, ao meio ambiente e assim por diante. Mais uma vez, me acompanhem aqui na tela, pessoal. Então, nós temos aqui um questionamento, né? Um questionamento bem bacana, bem interessante. O que deve prevalecer? O interesse econômico ou o interesse aqui à proteção do meio ambiente? Esse é um questionamento aqui para vocês responderem, né? Ao fundo ali dessa transparência, vocês veem uma montanha ali naturalmente de carcaças de pneus. Então, é uma questão de difícil solução. Aqui também nós temos duas perspectivas. A perspectiva brasileira, conforme nós sabemos, voltada na proteção ao meio ambiente. Mas, por outro lado, a
perspectiva europeia era resumida em 2 pontos. O primeiro ponto, o princípio da cláusula da nação mais favorecida, ou seja, havia aqui a violação ao princípio da cláusula da nação mais favorecida. Ora, se por um lado a República Federativa do Brasil aceita o ingresso das carcaças de pneus oriundas do Uruguai, não é possível aqui estabelecer um tratamento diferenciado às carcaças de pneus oriundas da União Europeia. Porque neste sentido, neste contexto, aquelas práticas comerciais adotadas em relação ao Uruguai seriam diferentes com as práticas comerciais adotadas com a União Europeia. Me acompanhe aqui na tela, pessoal, por favor. A outra questão seria a violação ao princípio do tratamento nacional. Ou seja, no Brasil, existem carcaças de pneus? Sim. Existe alguma restrição? Não, porque naturalmente essas carcaças de pneus já estão no mercado interno. E por estarem no mercado interno, elas servem, ou elas poderiam servir ou serviam como matéria-prima para a fabricação dos remoldados. Mas naturalmente que como os pneus, as carcaças de pneus oriundas do mercado europeu, elas tinham uma maior qualidade, e aqui por uma questão muito simples, as estradas de rodagem da Europa, elas têm melhores condições, logo os pneus eles têm maior vida útil, né? Era mais fácil trabalhar com esta matéria-prima e produzir pneus de melhor qualidade. Mas objetivamente a mercadoria, ao se proibir o ingresso dessas carcaças de pneus oriundas da Europa, buscava-se aqui privilegiar o quê? A mercadoria nacional, né? A carcaça de pneu, se nós entendermos como mercadoria, ou o bem produzido pela indústria nacional. Violação ao princípio do tratamento nacional. É claro que aqui nós temos 2 conceitos, 2 princípios do livre comércio que devem ser analisados de acordo com o princípio, com a ideia do artigo 20 do GATT, né? Em que o Estado, resumidamente, pode impedir o ingresso de uma mercadoria estrangeira que venha causar dano à saúde animal, vegetal ou humana. E aí nós vamos avançar naquele questionamento que eu fiz para vocês. Muito bem, pessoal, vamos avançar um pouquinho mais neste nosso estudo, antes da gente chegar às conclusões do órgão de solução de controvérsias da OMC. E nós analisamos inicialmente quais foram as argumentações e os princípios envolvidos no âmbito da OMC, no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Por outro lado, nós temos que analisar quais foram as normativas nacionais em discussão. Me acompanhe aqui na tela, pessoal. Ou seja, se a União Europeia demanda contra o Brasil, ou demandou contra o Brasil, isso significa dizer que a União Europeia não estava de acordo com as políticas e a legislação brasileira que proibia o ingresso dessas carcaças de pneus, por entender que a política ou as legislações brasileiras estavam em desacordo com as regras, com as normativas da OMC. Por outro lado, qual foi a defesa do Brasil? Na verdade, as minhas normativas, as normativas adotadas pelo IBAMA, CONAMA, etc., elas encontram respaldo em uma exceção prevista no artigo 20 do GATT. Ou seja, mais uma vez eu repito, é possível impedir, é possível proibir
o ingresso de mercadorias estrangeiras, desde que essas mercadorias estrangeiras venham causar dano à saúde animal, vegetal ou humana, em sentido maior, desde que venham causar dano ao meio ambiente. E dentro deste contexto, algumas das normativas adotadas aqui pelo Brasil. Vejam que aqui essa questão ela é recente, guardadas as devidas proporções. 1990, a portaria número 8 de 1991 do DSEX, a resolução 258 de 99 do CONAMA, a portaria número 8 de 2000 do CSEX e decretos da presidência, decretos presidenciais, como o decreto 3.919 de 2001 e 4.592 de 2003. Muito bem, pessoal. Quais são ou quais foram as repercussões dessa questão no plano interno? Leiam aqui comigo, e daí vamos explorar esse raciocínio. Os fabricantes de pneus novos eram contrários à importação das carcaças de pneus, uma vez que a maioria era utilizada para a fabricação de remoldados com um custo inferior aos pneus novos. Ou seja, naturalmente, o que nós temos aqui, além das questões jurídicas que envolvem das questões macro, digamos assim, no plano internacional e no plano interno, que envolvem violações às regras da OMC, que no plano interno, mas que também estão ligadas e que envolvem a proibição do ingresso dessas carcaças de pneus porque causam um passivo ambiental. É claro que aqui também nós podemos dizer que existem interesses das indústrias nacionais fabricantes de pneus. Por quê? Porque não queriam perder mercado aqui pela fabricação dos remoldados. Me acompanhem aqui na tela, pessoal. Então, vamos ter em mente essa questão. Avançando um pouco mais, nós temos aqui, vamos entender basicamente qual é a diferença entre pneus novos e remoldados. Peço que vocês me acompanhem aqui nesse pequeno vídeo que é muito interessante. Algumas pessoas têm dúvida na hora da troca. César, tem quem leve em conta o preço, né? E como tem. Mas é bom levar em conta outras coisas também e observar alguns problemas que podem evitar acidentes. Pneu ressolado e remoldado. Qual a diferença? O pneu remold ele é feito de talão a talão. É um acabamento melhor. Ele dá um balanceamento perfeito, o nosso dá um balanceamento perfeito. E o ressolado eles colocam a borracha só por cima. Ele não tem o acabamento. Esses pedaços de pneus, geralmente de caminhão que a gente encontra pelas rodovias, são parte da ressolagem que se solta. A utilização desse tipo de produto não é proibida. Cabe ao motorista tomar os cuidados e verificar sempre as condições do seu veículo. Antes de qualquer viagem, verifique o estado dos seus pneus, verifique se ele vai ter condições de estar rodando. Domingo passado, na BR-050, entre Uberaba e Uberlândia, 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas depois que o carro capotou. A suspeita é de algum problema com um dos pneus. Nas ruas, dificilmente alguém admite que usa um ressolado ou remoldado quando vai trocar os pneus do carro. Novo. Por quê? Mais seguro, né? Mais segurança. Só novo. Prefere novo? Só novo. Já você chegou a usar remold, não? Não, só novo. Mas nas lojas, os remoldados, que custam em média 50% menos, são os que mais vendem. Tanto o pneu novo como o remold tem várias informações que as pessoas não costumam observar quando vai comprar. Né, Pércio? Essas informações estão aí para ser observadas e são informações importantes, né, para a segurança. Aqui, ó, ele tem que ter o selo do Inmetro, que tá aqui no pneu. Muitos às vezes não tem, quer dizer, quando não tem isso aí, já a procedência é ruim. Já não é que a procedência é ruim, mas ele não tem o selo do Inmetro, que ele é o exame, é a limpeza da indústria, tudo isso aí tem a ver com a qualidade da mercadoria. Independentemente se o pneu é novo ou remoldado, o cuidado na rodovia deve ser grande. Afinal, qualquer um deles pode estourar. Esse risco tem que ser minimizado por parte do motorista, mantendo a distância de segurança. A distância de segurança evita não só esse tipo de acidente, mas um animal na pista, objetos atirados e tudo mais.
Ou seja, pessoal, a gente viu nesse vídeo mais a diferença entre pneu remoldado e pneu ressolado. Esse ressolado seria uma terceira categoria aqui que naturalmente a gente a gente desconsidera aqui porque não teria mínimas condições de segurança. Mas mesmo assim, quando a gente fala dos remoldados, os remoldados eles seriam pneus de segunda linha, digamos assim. Então é importante aqui a gente trazer esse aspecto técnico, né? Nós teríamos os pneus novos, aqueles top de segurança, e os remoldados, porque como eles são retrabalhados, eles têm ou podem ter uma categoria inferior. Me acompanhem aqui na tela mais uma vez, pessoal, por favor. Continuando aqui, pessoal, então, nós verificamos que, além da questão da segurança, nós temos que analisar aqui, em termos práticos, se o pneu remoldado, efetivamente, ele deve ou não deve ser usado. Naturalmente, quando nós falamos aqui da temática do lobby ou dos interesses das indústrias fabricantes de pneus novos, o grande mote aqui da questão era de que os pneus remoldados, eles não contribuíam ou não contribuem para a segurança. Né, para a segurança dos motoristas, principalmente em rodovias como as nossas, que são de qualidade duvidosa. Né? E você, usa pneu remoldado ou pneu novo? Muito bem, pessoal, vamos já chegando aqui ao ápice da nossa discussão, porque está naturalmente todo mundo curioso em saber. Tudo bem, a gente falou de pneus remoldados, falamos de pneus novos, até entramos na questão da segurança, né? No sentido de saber qual pneu é melhor, se é o remoldado, se é o pneu novo, falamos também, até os pneus recalchutados acabaram entrando aí na nossa conversa, justamente a importância de se ilustrar todo esse contexto para a gente ter a ciência, para a gente ter a consciência, melhor dizendo, que esses temas de análise, eles não são temas fáceis da gente trazer para vocês. Porque é muito fácil aqui a gente trazer o tema sob uma perspectiva, ok, vamos analisar o tema sob a perspectiva eminentemente jurídica. Mas isso é um lado da questão. Não é o interesse maior dos senhores. Por outro lado, também nós temos a questão do comércio exterior. Né? Se nós quiséssemos avançar, nós teríamos que analisar aí a questão das balanças de pagamento, a questão das balanças entre países, ou melhor dizendo, o fluxo comercial no que diz respeito às operações de importação e exportação dessas carcaças de pneus. Nós teríamos que falar também justamente do volume de fabricação de pneus novos e quantos pneus remolded eram fabricados, né? Qual é o custo, quais eram os custos para a manutenção desses remanufaturados. Por outro lado, qual era o prejuízo das indústrias nacionais de fabricantes de pneus novos. Por outro lado, qual era a contribuição social das indústrias de fabricantes de pneus remoldados. E também o aspecto técnico, né? Pera lá, será que o pneu remoldado ele tem uma categoria tão inferior do que o pneu novo? Então, justamente, é interessante para a gente ilustrar a complexidade desses temas. E é justamente o que eu trouxe para vocês lá no começo dos nossos encontros. Nós vamos trabalhar aqui a temática do direito internacional, procurando trazer as áreas específicas de conhecimento de vocês. Me acompanhem aqui na tela, pessoal, por favor. O que eu quero aqui discutir, o que eu quero pensar um pouquinho com vocês aqui, é a questão relembrar, né? Trazer aqui um argumento, uma linha de argumentação
para a gente chegar na decisão final do órgão de solução de controvérsias da OMC. Então, nós já contextualizamos bastante a questão. Eu trouxe aqui para vocês as alegações das partes. Ao trazer aqui para os senhores as alegações das partes, eu trouxe para vocês as normativas envolvidas. Mas fica aquela pergunta, tudo bem, e qual foi o resultado dessa questão? Qual foi o resultado do contencioso? O que deve prevalecer, princípios do livre comércio ou proteção ao meio ambiente? Na verdade, nós temos que, dentro desse contexto, nós temos que levar em consideração que o órgão de solução de controvérsias do OMC entendeu, lá no final, no relatório, ao proferir a sua decisão, que efetivamente carcaças de pneus causam um passivo ambiental. Ou seja, a legislação brasileira que determinava a proibição das carcaças de pneus, essa legislação ela estava de acordo com o artigo 20 do GATT. Lembrando, conforme nós vimos, que o artigo 20 do GATT, ele é aquela válvula de escape, né, que vai possibilitar que o Estado não importe mercadorias estrangeiras quando essas mercadorias causarem dano ao meio ambiente. Mas aqui tem um detalhe, pessoal. Vocês se lembram que eu comentei com vocês que muitos importadores brasileiros buscavam o poder judiciário contratando advogados para, com base nas normativas do GATT, o GATT que foi ratificado pelo Brasil, que foi internalizado no nosso ordenamento jurídico, para buscarem impetravam mandados de segurança, impetravam aqui ações judiciais para que obtivessem liminares, ou seja, ordens judiciais, de forma a permitir o ingresso desses remoldados? Pois bem, esta foi a grande questão. Dentro desse contexto, aqui resumidamente, naturalmente, o órgão de solução de controvérsias da OMC entendeu que, muito embora a legislação brasileira tivesse por finalidade proteger o meio ambiente, esta legislação ela era ineficaz. Mas ela era ineficaz por quê? Ora, por uma questão muito simples. Isso porque muitas das carcaças de pneus oriundas da União Europeia ingressavam sim no mercado brasileiro mediante a concessão de medidas liminares. Ou seja, chegava no porto, não era permitido o desembaraço, o trâmite na aduana, etc., na aduana, mas mediante a concessão de medidas liminares, estas mercadorias elas entravam no mercado brasileiro. Ou seja, nós tínhamos aqui no Brasil uma legislação que, entre aspas, não era eficaz. Logo, para que a República Federativa do Brasil pudesse se prevalecer do argumento de que a sua legislação tinha efetivamente a finalidade de proteger o meio ambiente, era necessário o quê? Era necessário que não fosse mais possível conceder qualquer medida liminar. Então, no plano interno, o que fez o Brasil? Essa questão aqui, ela chegou até o Supremo Tribunal Federal, foi-se discutida aqui a questão da possibilidade ou não da importação das carcaças de pneus, e o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade e legalidade dessas normativas brasileiras. Ou seja, nós temos um exemplo prático aqui de como a República Federativa do Brasil cumpriu com uma decisão da OMC. Ou seja, se nós fizermos toda esta análise, o percurso desde a OMC até o direito interno, nós vamos ter a exata noção de como é que o Estado busca cumprir com as normativas da OMC.
Muito bem, pessoal, chegou a hora da gente exercer um raciocínio, ou seja, vamos raciocinar, vamos colocar na prática aqui toda essa carga de conhecimento, toda essa carga teórica que nós repassamos para vocês aqui ao longo desses nossos encontros. Me acompanhe aqui na tela, por favor, pessoal. Então, nós temos aqui o seguinte questionamento. Procure identificar dentro da sua área de atuação quais são as principais dificuldades enfrentadas por você aí no seu setor e qual poderá ser a condução sua e principalmente do estado que você tem o seu domicílio na arena internacional versus a arena nacional. E ao final apresente a solução ao caso. Ou seja, vamos imaginar o seguinte contexto. Você enquanto operador do comércio, né? Você enquanto consultor de comércio exterior, né? Você reside no Brasil, trabalha para uma empresa X, mas surge um problema com um grande cliente seu no setor automobilístico. Né? E essa empresa que você presta serviços e que exporta automóveis para um outro país passa a impedir o ingresso de mercadorias ou dos automóveis brasileiros. Aí nós temos um interesse nacional, né, do Estado ou dos Estados, né, ou mesmo do seu cliente que se sente prejudicado, e isso vai prejudicar toda a indústria automobilística brasileira, né, vai reduzir a balança de pagamento. E, por outro lado, os interesses no plano internacional, dentro da OMC, né, que buscam o quê? Que buscam promover o livre comércio. Né? Para ficar mais fácil aqui também, nós podemos buscar o exemplo dentro do caso dos remoldados. Né? Livre comércio versus proteção ao meio ambiente. Voltem comigo aqui na tela, pessoal, por favor. Nós temos aí algumas questões, né? A primeira delas, a questão da soberania, ou seja, até que ponto o Estado ele pode adotar políticas isoladas sem observar as regras do livre comércio. Por outro lado, é necessário que a adequação da legislação interna ao direito internacional. Ou seja, se o Estado ratificou o tratado, o Estado, naturalmente, ele quer fazer parte daquele clube, digamos assim, daquela organização internacional, é o princípio pacta sunt servanda. Se o Estado não cumprir aquele tratado ratificado, ele poderá ser responsabilizado internacionalmente. Naturalmente, isso nos leva à seguinte conclusão. É necessário aqui uma coordenação, uma adequação de políticas, tanto no plano internacional quanto no plano interno. Porque a efetividade das normas internacionais se dará a partir do momento que o Estado cumpre o tratado no seu ordenamento jurídico interno. Muito bem, pessoal. Resumindo, de tudo que nós vimos, o que é importante a gente relembrar e conceituar. Acompanhem comigo aqui na tela, pessoal, por favor. Efetivamente, a questão da importância do órgão de solução de controvérsias, relembrando aqui a questão da guerra dos pneus, as normativas nacionais e internacionais aplicáveis ao caso, a importância do órgão de solução de controvérsias e, principalmente, um conceito que eu quero explorar um pouquinho mais com vocês, que é o conceito de barreiras tarifárias e não tarifárias. Lembrando que tudo que diz respeito a tarifas, imposto de importação e imposto de exportação, nós vamos falar sobre nós podemos falar sobre barreiras tarifárias. Ou seja, quando o Estado ele impõe alguma barreira relacionada a tributo, nós temos uma barreira tarifária. Qualquer outra barreira
que não guarde relação com tributo, com tarifa, são barreiras não tarifárias. Então, aquelas do artigo 20 do GATT, proteção ao meio ambiente, podem ser barreiras não tarifárias. Mas se essas barreiras não tarifárias, se essa proteção, se essa proibição do ingresso de mercadorias estrangeiras visa proteger o meio ambiente, é uma barreira não tarifária lícita. Agora, em caso contrário, nós estaremos diante de uma barreira não tarifária ilícita. Anotem também esse conceito.